Boa noite, queridos internautas. Vocês estão assistindo Brindando com Histórias. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nessa edição de hoje, vamos falar com vocês sobre a importância da narração de histórias na educação. Hoje, quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021, agora são 20 horas e 2 minutinhos. Eu sou o Otoniel Siqueira, uma boa noite para vocês. Temos aqui a Nivanda Maria, a nossa especialista em narração de histórias. Boa noite, Nivanda. Olá, boa noite a todos, a todas. Boa noite, Dan Santos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós três aqui formamos o Florescendo Ser, um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura, que em parceria com a Companhia Luar no Ar, criamos o Brindando com Histórias. Se você é educador ou educadora, você pode mandar as suas perguntas para o nosso convidado sobre o assunto de hoje, a importância da narração de histórias na educação, e fazer comentários através do chat aqui no Facebook. Compartilhe essa live com seus conhecidos e você também pode conhecer os nossos outros canais e contatos no link que eu vou deixar aqui no chat para vocês. Lá vocês encontram todos os nossos contatos, os links das nossas redes sociais e dos cursos oferecidos pelo Florescendo Ser e pela Luar no Ar. Bom, vamos lá então. Nivanda vai apresentar o nosso convidado muito especial desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Bom, eu devo confessar a vocês a minha emoção, porque eu conheci o nosso convidado há alguns anos, quando eu trabalhava no Colégio Marupiara como educadora nas áreas de artes cênicas para os alunos de fundamental e ensino médio e narração de histórias para alunos do infantil. Minha maior surpresa foi quando eu ouvi esse nosso convidado falar como ele concebia a educação, a relação da escola com o aluno, do professor com o aluno. Eu reconheci, então, ele me representa. Quando nós iniciamos esse projeto do Brindando com Histórias, do poder das histórias e o Brindando com Histórias, eu fiquei pensando, puxa, que maravilha seria conversar com ele. Qual não foi a minha surpresa quando, ao contatá-lo, ele prontamente se dispôs a estar conosco. Quanto ao currículo dele, vocês se preparem. Eu dei uma resumida, tá, gente? Ele é mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na Universidade do Porto, em Portugal, especialista em música e alfabetização. Fundador da Escola da Ponte, em Portugal, que é uma referência mundial de sucesso e inovação pedagógica, que lhe deu o título de notório especialista. Foi membro do Conselho Nacional de Educação em Portugal. E, em 2007, adotou o Brasil, como ele mesmo chama, como mátria. Desde então, ele vem rodando pelo nosso país, mobilizando professores, educadores, estudantes, crianças, jovens e entusiastas da educação que acreditam na transformação democrática por meio da educação, da integração comunitária e das artes. Ele é indutor de mais de 100 projetos para uma nova educação no Brasil. Colaborador voluntário do projeto Âncora, que é uma ONG em Cotia, São Paulo, Brasil, que segue o mesmo modelo de ensino da Escola da Ponte. Ele é diretor pedagógico da Ecohabitare, que é uma empresa social que promove iniciativas com foco na criação de comunidades sustentáveis a partir de comunidades de aprendizagem. Participa da Rede de Inovação e Criatividade da Educação do SESC Nacional, atuando nos grupos de trabalho de formação e avaliação. Ele também é autor de inúmeros livros e artigos sobre educação e é um grande dinamizador da gestão democrática. Vamos lá? Seja muito bem-vindo, professor José Pacheco. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Eu fiquei esmagado por essa descrição, por esse currículo, que eu não conheço, né? Mas é uma sensação muito boa, professor, quando você tem uma confluência de ideias, quando você ouve alguém falando para vários educadores, como foi a minha experiência com o senhor,
no Colégio Marupiara, e eu professora de teatro, e quando eu lembro claramente do senhor dizer da importância das artes, que primeiramente vinha música, teatro, artes plásticas, a literatura, e depois a gente conversava sobre português, matemática, geografia. Está tudo ligado. E está aqui um eco que eu não estou a entender, mas pronto. Não, foi o meu celular que entrou falando aqui. Ó, quem está dando boa noite para o senhor aqui, ó, Rosa Cleide Marques. Boa noite, grande mestre. Rosinha. Querida Rosinha. Ela é que me ensina. Ela que é a culpada, né? A Rosinha é culpada de muitas coisas. Professor, vamos lá, vamos começar. Atualmente, o senhor coordena os projetos de formação construindo comunidades de aprendizagem para um mundo sustentável. O senhor poderia falar um pouco para a gente dessa proposta? Bom, a primeira grande surpresa que eu tive quando eu vim para o Brasil foi a de pensar que a Escola da Ponte era algo que pudesse ser útil ao Brasil. E eu me defrontei com uma realidade que não esperava, que era muito etnocêntrico. Era um português, enfim, com a mania, com a arrogância, a vaidade de ter feito a escola, que é aquela referência que a gente sabe. Então, quando eu digo que estou na minha mátria, é porque daqui não saio. Eu levei um banho de humildade muito grande. Vou-me desabituando da ideia de que no Norte é que acontecem as coisas, para perceber que a nova educação do mundo está a nascer aqui. Quando eu pensava que a proposta das comunidades de aprendizagem eram as do Ramon Flecha, da Catalunha, eu deparei com um livro chamado Escola para a Comunidade, do Lauro de Oliveira Lima, um homem extraordinário, que eu conheci. Fui procurá-lo, encontrei no Recreio dos Bandeirantes, e lá fui eu conversar com ele. Infelizmente faleceu pouco depois, mas ele me mostrou esse livro, e a Amélia Pel, da Casa Redonda, trouxe-me um esboço do livro que ele fez em São Paulo no início da década de 1960. Ou seja, 30 anos antes do Ramon Flecha ter feito a sua proposta teórica. Para além de que, quando se fala em comunidade de aprendizagem, quase sempre fala-se da Catalunha, de Leeds, Inglaterra, dos Estados Unidos, como sendo, na década de 80, as comunidades conhecidas. Mentira! As primeiras comunidades de aprendizagem aconteceram no Brasil, com Alessandro Serchai, no Bom Retiro, em São Paulo, em 1905. Era um anarquista italiano. Em 1907, Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais, criou uma comunidade de aprendizagem. Em 1921, Nis da Silveira, no Engenho de Dentro, cria a comunidade terapêutica Museu de Imaginário. Em 1942, Agostinho da Silva cria em Itatiaia uma comunidade de aprendizagem. Bom, eu poderia continuar. O que eu quero dizer com isso é que os brasileiros têm baixa autoestima e têm a síndrome do vira-lata. Vão lá fora procurar o que têm cá dentro. E foi preciso ver um portuguesinho que não entende nada do Brasil, que nunca vai entender. Já o Darcia dizia que o Brasil não é para amadores, mas que tenta entender este povo, que é um povo festivo, um povo alegre, mas que
na hora de decidir reticências. Porque eu não posso envolver-me em política. Então, todas as comunidades de aprendizagem que eu ajudo a construir, elas partem de escolas, de iniciativa pública ou privada, não importa, onde o centro é a arte. Ou melhor, as artes. Por exemplo, Projeto Âncora. O centro do Projeto Âncora era uma tenda de circo. À volta, ateliês de música, mosaico, que possam imaginar. E também tinha matemática, português, também é preciso. Pronto. Mas no trivium e o quadrivium, a matemática estava ligada à música. Só o cartesianismo é que se separou. Se o ser humano é diferente de outras espécies, não é porque seja racional, é porque seja sensível. É que pensar é estar doente dos sentidos. Ou só se vê bem com o coração, como diria a raposa ao Pequeno Príncipe. Então, eu vou pelo caminho da sensibilidade. E no meio disso tudo, se vós pudesseis ver, nos projetos que eu acompanho, há sempre música, ambiente, e quando alguém que fez um poema quer partilhar com os outros, para a música e diz, vou dizer um poema. Quando alguém quer partilhar uma dança de roda, uma ciranda, convida outros. E como não há aula, nem turma, nem série, nem prova, nem diretora, nem nada disso, nós estamos juntos fazendo o que é preciso, que é aprender uns com os outros, mediatizados pelo mundo. E aí surge a ideia destes projetos todos que eu acompanho. Sou professor de chão de escola, como estão a ver aí, esse careca, eu vou lá até com as crianças. E aquilo que mais me surpreende e me desgosta é que quando eu pergunto a uma criança o que é que tu queres ser, ela me responde perguntando, tio, eu posso dizer o que eu quero ser? Reparai bem. Quando eu pergunto a uma criança o que é que tu queres fazer, ela me pergunta, tio, eu posso dizer o que eu quero fazer? Ou seja, destruíram toda a curiosidade. A aula matou a pergunta. E quando se destrói a curiosidade, a criatividade fica muito comprometida. Então nós damos volta à coisa, não é? Criamos um outro modelo social, uma outra construção de aprendizagem, onde a arte está presente continuamente. Nós temos de ser sensíveis. Vou dar uma ideia, só um exemplo. Recebemos uma menina de 13 anos, ou melhor, 9 anos, que já tinha passado por outra escola e pouco tinha aprendido. Aí eu me perguntei o que é que ela queria saber. Ela não queria saber nada. Queria saber quando é que ia embora para casa, não é? E eu perguntei-lhe, o que é que tu queres ser? E ela responde, eu quero ser rapper. E eu não lhe perguntei o que é que tu queres ser quando fores grande. Isso é uma pergunta estúpida, um xingamento. Porque a criança não vai ser. Aí ela respondeu, eu quero ser rapper. Melhor, eu sou rapper. Então estava no domínio da arte. Aí eu perguntei, eu posso ajudar-te a ser rapper? Ela olhou para mim como se olhasse para um extraterrestre. E perguntou, o tio é mesmo professor? Eu estou. E quer-me ajudar a ser rapper? O que tu queres? É. Eu vou-te ajudar. Essa menina aos 9 anos pouco ou nada sabia da escola. Aos 13 anos já tinha dado todo o fundamental, entrar no médio,
Mas mais do que isso, aos 13 anos ela foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, cantando rap ao lado da Carol Conká. E é uma das maiores rappers do Brasil. MC Sofia. Com ela construímos os primeiros raps, os primeiros passos, as primeiras declamações, as primeiras histórias. Se quiser, desconto-vos muito mais. Histórias de realização pessoal através da arte. Meus amigos, porque o ato de aprender e de ajudar a aprender é uma arte. A pedagogia é uma arte. Mas o que fazem é estragar tudo lá com a aula, com tudo, essas coisas. Enfim, que Deus perdoe. Muito bem, professor. Professor, o senhor poderia resumir para a gente qual o seu trabalho na Escola da Ponte e como ela está hoje em dia? Olha, a ponte hoje é um fóssil. Ela tem 45 anos de existência. Olha para o meu cabelo branco, né? Aqui está a primeira imagem de 76. Naquela altura, nós estávamos nesse prédio que vedes aí, que era um prédio do século XIX. Mandado construir por um padre, para que a filha do padre fosse professora nesse prédio. Ouviram bem? A filha do padre. Ele era um artista. Porque muitos outros crianças daquela localidade tinham a cara do padre, mas ele dizia que eram sobrinhos. E fez um grande trabalho. Só que esse prédio não tinha praticamente porta, não tinha banheiro, os vidros estavam partidos. E agora reparai, lá fazia abaixo de 0. As crianças tremiam de frio. Pior do que isso. Para não ter frio, elas bebiam cachaça. A família dava-lhes cachaça para eles não enregelarem. Muitos deles adormeciam bêbados. E esta turma, pequenina, né, de 30 e tal, neste dia não estavam todos. Eu olho para estas carinhas e cerca de 10 dos que estão aqui já não existem. Não conseguimos salvá-los. Mas salvamos todos os outros. Porque dissemos ao Estado português que dar aula não serve para nada. O que é preciso é estabelecer vínculos. Entre adultos, entre adulto e criança, no respeito pelo direito à educação. E esses vínculos não são meramente intelectuais. Eles são afetivos, emocionais, éticos, estéticos. Se a educação não é bela, não existe. Espiritual até. E quando nós decidimos isso, eu deixei de estar sozinho, juntei-me com mais 2 pessoas, professoras, e tudo aconteceu. Nunca mais houve perdas humanas e a Escola da Ponte era a melhor nas provas nacionais. Eu ficava triste, porque eu queria que todos fossem os melhores, que as outras escolas também fossem melhores. As outras escolas continuavam dando aula, tendo turma, tendo série, blá, blá, blá. Então a Ponte hoje é um objeto de turismo educacional. Uma bela escola, a melhor escola de Portugal, mas eu vou voltar à Ponte. Para que a Ponte entre no século XXI. E para que sirva de exemplo às escolas de outros países, de outros mundos. Porque hoje já não se trata de passar do centro no professor para o centro no aluno, que era isso que acontecia na Ponte. Foi lá que aconteceu pela primeira vez
a passagem do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. Aquilo que no princípio do século XIX, a Montessori, o Claparède, o Dewey, o Piaget, essa gente toda propunha. Só que hoje nós temos no Brasil um Lauro de Oliveira Lima, um Paulo Freire, um Milton Santos, um Florestan Fernandes, uma Cecília Meirelles, uma Maria Dias, e por aí vai. E, portanto, é preciso entender-se que quem fala a verdade são os loucos, as crianças e os artistas. E levar isso até às últimas consequências. É o que nós tentamos fazer, mas introduzindo o paradigma da comunicação. Não vou falar disso, é muito chato. Vou escutar-vos. Gosto de perguntas. Eu, quando chego a um palco de congresso, eu fazia. Este ano não fiz nada, no ano passado parou tudo. Mas durante 40 e tal anos, eu fiz uma média de 200 e tal palestras por ano. Para centenas ou milhares. E nessa senda louca, acontecia sempre a mesma coisa. Quando eu chegava ao palco, vinha um senhor da técnica e perguntava: o seu PowerPoint, a sua apresentação? Eu respondia: não tenho. Como não tem? Toda a gente tem, mas eu não tenho. O que é que você precisa? Eu do microfone e de pessoas. É, mas as pessoas estão lá fora. Quer o microfone? Quero. Ele dava o microfone e ele perguntava: e o que é que o senhor vai dizer? Eu respondia: não sei. Ninguém me perguntou nada. Chegava lá ao palco e perguntava: o que é que querem saber? Estava tudo calado. Foram milhares de palestras. Milhares. Eu penso que levo na conta de mais de 10 mil. E toda a gente ficaria cá. Porque eu sabia. Então eu inventava umas coisas, fazia umas blendas, até que alguém falasse. Exceto uma vez. Foi na única. Eu tinha publicado um livrinho sobre inclusão. Opa, caiu. Caiu o professor Pacheco. Ele estava com o celular e com... Bom, caiu o professor Pacheco, mas nós estamos aqui. Pessoal, vocês estão falando que o áudio dele está muito baixo, a gente tem que ver com ele, porque a gente no começo, antes de entrar no ar, a gente comentou com ele, pediu para ele colocar um fone de ouvido com um microfone. Olha lá, acho que agora já dá para adicioná-lo. Vamos ver. Oi, professor. Ok. Professor, dá para falar um pouquinho mais alto, porque as pessoas estão reclamando. É? Olha, o seu cabo de novo tá aqui no meio, ó. Opa, temos um. Eu adoro esta gestão da imprevisibilidade. Eu estou aqui, enfim. Mas as pessoas estão falando aqui, ó, que tá baixo, tá muito baixo. Vamos lá, vamos retomar. Mas tem gente que adora, mesmo baixo, escutar o professor José Pacheco. E agora? Eu acredito que... Tá melhor. Isto faz um eco que eu não estou entendendo, mas está divertido. Bom, vamos lá. Então, estava a dizer que eu falo baixo porque eu desenvolvi uma incompetência. Porque descobri que aprender é de durante 40 anos eu só falava para um de cada vez. Então falava em sussurro. Compreende? Uhum. Ok. Então, vamos lá. Eu gosto de perguntas e gostaria que me perguntassem coisas. Vamos perguntar. Olha, eu queria saber, professor, na opinião do senhor, qual é o papel das artes na formação dos cidadãos? Porque a gente sabe que a Ponte, ela trabalhava na base, né, de música, artes cênicas, né, artes plásticas, dança.
Qual é o papel da arte na formação do cidadão? Ora bem, vamos lá. Então, eu posso contar uma história para Opa! dar a resposta. Brindando com histórias. Naquele tempo, e estou a falar há 40 e tal anos, as escolas trabalhavam o português, a matemática, a educação musical. Era cantar uma cantiguinha no Natal. A expressão plástica era fazer um desenhinho no final da cópia. A expressão dramática pura e simplesmente não existia. Ou então era o alto de Natal com o presépio. Então, até que nós percebemos que era preciso realmente trabalhar as artes, e porque isso estava dentro do currículo. Só que nós não tínhamos professor, por exemplo, de música, educação musical, não tínhamos. E aí as minhas colegas resolveram nomear-me professor de educação musical. E como eu sou muito irresponsável, eu aceitei. O que aconteceu? Eu fui ver o programa de educação musical. Ele veio um susto. Ele era bem mais extenso do que a língua portuguesa, que era a minha área. E como eu tinha por princípio que a criança é que decidia aquilo que queria aprender, eu fiquei estupefacto perante um conteúdo, um objetivo como este que eu vou dizer. Dizia lá nos programas. Levar as crianças à compreensão da mensagem estética da música erudita. Traduzida em palavras mais simples. Levar as crianças a compreender um Mahler, um Mozart, um Beethoven. Só que naquela época, a música que as crianças ouviam era a Anitta de agora, os sertanojos, aquela coisa daquele tempo, não é? Ou seja, não era música. Era outra coisa. Pronto. Se eu estivesse à espera que eles me pedissem para ouvir o Beethoven, eu iria esperar a vida toda e sentado. Então eu comecei a questionar-me. A criança faz o que quer ou quer aquilo que faz? Eu vou repetir. A criança faz aquilo que quer ou quer aquilo que faz? Uau. É uma pergunta central. Porque se nós lermos o Carlos Rogers, se lermos o de Summerhill, o Alexander Neil e tal, eles dizem que a criança segue a criança é que manda. Ok. Então fiquei com esse problema. Eles nunca me vão pedir para ouvir música erudita. Porque eles não escutavam. Um dia eu decidi. Peguei num disco de vinil, claro, isto foi há 40 e tal anos, de uma peça que é As Quatro Estações, de Vivaldi. É música barroca, bem complexa, mas aparentemente simples. E que talvez eles tivessem escutado. Então peguei no meu toca-discos portátil, fui para a escola, pousei o toca-discos, meti o vinil, e com o meu estrabismo, dificilmente eu coloquei a agulha no início. A verdade é que, imaginam, 180 jovens trabalhando autonomamente, em silêncio, e de repente, pam, 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 ficou tudo, parou tudo, olhou, onde é que vem esta coisa? Não tardou nada. Uma criancinha levantou o braço. Quando a criança pedia para falar, a gente ia lá. Não é? Eu sentei-nos no dele e disse: queres saber alguma coisa? Baixinho, falar baixinho. Ele disse: não, professor. Eu só queria saber, você acordou mal disposto, foi? Ponha aí uma Anitta, ponha aí um sertanojo, não, é uma porcaria de uma música. Isto é para dormir. Eu olhei para ele e disse: o que é que tu és? Ele disse: o aluno. E eu? Ele: você é professor.
Então cala-te. Mas aquilo ficou um bocado dentro. Aí vem a Luísa. Ó Zé, tu és um prepotente. As crianças não gostam desta música. Põe aí, vá, aquela coisa. Eu disse, ouve lá, Luísa, o que é que tu és? Sou professor de matemática. E eu, nós dissemos que tu és a pessoa de música. Então cala-te. Como eles reagiram muito mal e disseram que era música para dormir, quando acabou os 20 minutos, os 40 minutos, eu pus o vinil no início e ouviram segunda vez. E naquela manhã ouviram 5 vezes. E no fim daquele dia tinham ouvido 10 vezes. Só que no dia seguinte, quando eu segui, a minha má consciência, vinha o Carlos Rosa e batia-me, Zé Pacheco, a criança faz o que quer, não leves isso, pergunta-lhe o que é que ela quer. Mas eu resisti, coloquei de novo. De modo, quando chegamos a sexta-feira, à meio do dia, eles tinham ouvido 45 vezes as 4 estações de igual. Já nem tossiam nem me já não reagiam. Aí eu introduzi... Anestesiados já. Estavam completamente. Aí eu... Ele caiu de novo. Ele estava, acho que, mexendo o braço. Professor, o senhor caiu de novo. O senhor deve estar nos ouvindo aqui pelo seu celular. Ó, gente, ele está conectado com um celular e está conectado com... Cadê ele? Aqui, José Pacheco. Aqui, oi, professor. Isto é uma assombração. Tem alguma coisa aí. O espírito da ponte está baixando aqui. Ó. Deve ser. Bom, vamos ver se eu consigo acabar a história. Na sexta-feira, eles tinham ouvido 45 vezes as 4 estações. E eu resolvi introduzir uma variável. Ou seja, da parte da tarde, sexta, eu não iria colocar a música para ver qual era a reação. Agora imaginai, depois do almoço, aquele suspense, vai pôr, não vai pôr e tal, eu a saborear, é um bocadinho sadismo até, mas pronto. Não pus. Não demorou nem 10 minutos. Eu vejo lá na ponta da sala 5 crianças de mão dada, numa rodinha, fazendo assim, de um lado para o outro. Eu fui. Quando cheguei perto, eu escutei em surdina isto. Segundo andamento do concerto de inverno das 4 estações, entoado por 5 crianças, de olhos fechados. Eu saí dali e fui para o banheiro, chorei de emoção. Um homem não chora em público. Então, tem a sua dignidade. Então, peraí que eu vou me afastar aqui. Eu também vou me esconder um pouquinho, porque eu já estou chorando aqui. É difícil não chorar, né, professor? Que lindo, que lindo. Limpei os óculos, enxuguei a lágrima e voltei. E fui falar com os jovens. Então fiz uma descoberta fundamental. Só se ama aquilo que se conhece. E quanto mais se conhece, mais se ama. Acabei de citar Friedrich Nietzsche. Então, a partir dali, eu comecei a juntar a música com a língua portuguesa, com tudo o que havia para aprender. Mas sempre começando a partir da música, da pintura, do movimento, da linguagem do corpo. Aí, passados uns dias, nós estávamos a estudar o Cavaleiro da Dinamarca. Não, o Cavaleiro Sem Espada, que é uma história para a infância. E nós estávamos à procura de uma peça musical que tivesse a ver com história. E eu lembrei-me da Sexta de Beethoven, que é a música programática. Quando Beethoven começou a ficar surdo, ele começou a procurar os sons da natureza, desde o ribeirinho, né?
até ao canto dos pássaros, à trovoada. Tudo isso está naquela peça, naquela sinfonia, na sexta. E eu levei a sexta sinfonia. E estávamos nós num momento do clímax da história, quando o Cavaleiro Sem Espada enfrenta uma grande tempestade e a Sinfonia de Beethoven estava naquele momento no terceiro andamento, que é a tempestade. E lá fora, de repente caiu um raio, um trovão, e as crianças ficaram em silêncio. Nós estávamos alinhados, nós estávamos presentes. Através de quê? Da arte. Da sensibilidade. Maravilha. Era isso que nos unia. E religou tudo o resto. Se vós visseis os olhos das crianças naquele momento, claro que elas também eram muito malandrinhas e faziam coisas que... Eu vou só dar um exemplo para acabar. Um dia elas pediram para fazer ensaio de cantares de reis. Reisadas, cantar em janeiro. E eu disse, está bom, mas têm que fazer uma pesquisa. Vão procurar na comunidade quem sabe cantar e tal. Eles não foram. E eles eram autónomos. Lá ensaiavam tudo sozinhos. Só que eu fui espreitar. E ouvi-os cantar assim. E Jesus disse para a Virgem Bis. E Jesus disse para a Virgem Bis. Eu disse para a Virgem Bis. Eu fui ver o texto. Tinha entre parênteses o Bis, que era para repetir. E eles cantavam. Bom, eu disse, agora vou parar, porque estas situações de vida. Ai, meu Deus do céu, ele caiu de novo. Eu não vou ouvir essa última que o professor falou. Como é que é? As crianças estavam cantando um reizado, e aí tinha uma frase que era assim, e Jesus diz para a Virgem Bis, e Jesus diz para a Virgem Bis, o Bis estava em parênteses, que era só para cantar duas vezes. Aqui, voltou. O professor voltou. Voltou. Mas quando nós estamos alinhados com a vida, ou seja, quando gerimos a imprevisibilidade, quando sentimos o momento, e é isso que um professor deve ser, porque quando se sente, ele se reconhece, ele reconhece o outro. Então o que aconteceu foi muito interessante. Foi que eu lhes disse, olhai, bis, está entre parênteses, que significa repetir. Dá lá um exemplo. E uma criança disse, olha, biscoito. Aí eu comecei a rir. Eles não entenderam nada. Já entenderam, não entenderam? Como é que eu vou explicar à criança que biscoito não é para repetir? Adiante. Ai, a Virgem Bis é ótimo, gente. É. Mas uma pessoa não conhece isso. Você está sempre a brincar. Eu digo, olha, minha amiga, nós temos uma criança que está dentro de nós. E o meu amigo Rubem Alves dizia que quem mata a criança grande não fica adulto. Adultera-se. No caso, eu tenho aqui um livrinho, que é a poesia de Alberto Caeiro, que a minha amiga Ilana há bocadinho me pôs aqui na mesa. Se lerem O Guardador de Rebanhos, em que ele fala que o menino Jesus desceu à terra, aquelas coisas todas, percebem algo que é muito fácil de entender. Se nós matarmos essa criança grande, deixamos de existir. E eu respondi à senhora professora, minha senhora, isto é um encontro de professores ou um velório? Não, tão simples. Agora, a pior das situações, quando a criança grande vem cá para fora, foi no final de um congresso. Eu posso contar a história? Opa! Sim ou não? Claro. Não sei. Sim, chamamos Brindando com Histórias. Olha, eu já tomei uns 3 garrafas de água aqui. Ó.
Então, a Manda história lá. Professor, uma É. história. eu estava naqueles dias da TPM intelectual, em que eu não ajo racionalmente, mas me liberto totalmente. E a senhora, no final do congresso, disse-me: olha, eu gostaria de ter feito projetos como o senhor fez, mas nunca pude. Eu disse: mas porquê, minha senhora? Porque eu sou mulher. Oh, valha-me Deus, é mulher porque... sou mulher porque quando os meus filhos nasceram, eu tive que lhes dar a papinha, tive que lavar as fraldas, não havia fraldas descartáveis na altura. E eu respondi: ai sim, sim. Olha, também tive filhos, sabe? Também lhes dei a papinha, também lavei as fraldas, passava por água sanitária, tirava cocó, estendia. E ela: é. Ah, mas eu tive 2 filhos e olha, falhei totalmente. Mas porquê? Porque um é traficante. Eu disse: minha senhora, o seu filho é traficante? É. E diz ela: mas eu dei-lhe a melhor educação. Eu disse: mas por que será que ele acabou tão mal? É porque eu sempre lhe disse, diz ela, que a droga é má. Eu disse: mas por isso mesmo é que ele foi provar, viu que era boa e não acreditou na senhora. É. E o senhor sabe se a droga é boa? Sei, minha senhora. Aí foi um broá. Só que eu disse aos meus filhos que provar uma vez, tudo bem, mas que se viciassem, eu os perderia. E ela: mas o outro é pior. Eu disse: pior do que traficante? É pior. Mas porquê? Porque ele é... Bom, começou tudo a rir. Eu disse: é o quê, minha senhora? Ele é gay. Eu disse: oh, minha senhora, pô, então, qual é o problema? Você gostaria de ter um filho gay? Eu disse: oh, minha senhora, não se trata de gostar ou não. Eu tenho muitos amigos que são extraordinários, quase todos artistas, são gays. E se meu filho fosse, eu amá-lo-ia como se fosse um hétero. E ela olhou para mim e disse: você pensa isso? E aí a criança grande arrumou comigo: olha, minha senhora, eu penso assim e ajo assim. Eu não estou a criticá-la. Porque na minha vida eu fiz tudo o que eu quis, mas exceto uma coisa: eu não sou capaz de ser gay. Mas olha, até morrer ainda tem esperança. E toda a gente se rebentou a rir, porque ali havia sei lá, um preconceito tão grande que eu senti que toda a gente também sentia. Então eu precisei que a minha criança grande se libertasse e dissesse aquilo que chocaria. E chocou, eu tive críticas incríveis, mas pronto, adiante. Estou para aqui. Vá lá. O que é que querem que eu conte? Querem histórias de afetividade, de amorosidade? Nivanda, o seu microfone está fechado. A Nivanda acho que tem uma pergunta para o senhor aqui, ó. Então vá Estou aqui. Pronto. Então vamos lá. Professor, eu me formei, sou atriz, né? E escolhi fazer narração de histórias como especialização para saber efetivamente que diferença faria na vida de alguém ouvir uma história, né? E aí começo a minha pesquisa e trabalho principalmente com os recontos dos contos populares. Por que as histórias vão mudando e como é que elas vão se encaixando nas diferentes culturas. Mas, para trabalhar com educadores, por exemplo, qual, na sua opinião, qual é a importância da narração de histórias? É evidente que temos sempre histórias nos projetos. Aliás, todos nós contamos histórias. Sim. E as próprias crianças criam e recriam as histórias. Lá na Ponte tínhamos uma coleção de livros, chamava o Jardim da Poesia, que eram livros feitos por crianças, com as histórias criadas por elas. E a maioria das histórias tinha origem local. Eles fizeram uma grande pesquisa, através de mais idosos, que contavam lendas, histórias de encantar, de bruxaria, aquelas coisas todas. Eles recriavam tudo aquilo. Então é fundamental contar histórias e recontar histórias. Sobretudo histórias que nos falem daquilo que
que nos move, que move qualquer professor, que é amor. As crianças, os contos das crianças acabam sempre da mesma maneira. E casaram e foram muito felizes, aquela coisa toda. Só que as crianças acrescentavam muito mais a isso. Não bastaria dizer isso. Então, houve duas crianças grandes que na época tinham 8 anos e hoje têm 50, que me contaram duas histórias. Caiu novamente. Daqui a pouquinho o professor volta e a gente ouve. Me contaram duas histórias. Olha lá, ele já voltou. Tá chegando, gente. Professor José Pacheco. Está Olha lá, voltamos. O senhor está aparecendo a Sherazade nas Mil e Uma Noites. É. No momento mais emocionante, o senhor sai de cena. Me contaram duas histórias. Aí a gente fica querendo saber quais são as histórias. Mas eu juro que ninguém vai degolar o senhor aqui. São duas histórias que mostram que a aprendizagem só acontece quando existe um vínculo afetivo. E que são observações de pessoas que hoje têm 50 e tal anos, mas que foram minhas alunas. A primeira tem a ver com o Rubem Alves, porque quando ele lá esteve, eu observei que ele era diferente das outras visitas. Ele aproximava-se das crianças, respeitava o trabalho delas, mas fazia-lhes perguntas. E a certa altura, perguntou uma criança, que hoje tem 50 e poucos anos, o que é que ela estava a fazer? Minto, não tem 50 e poucos anos, tem perto de 40 anos esta. Mas também não importa. Perguntou, o que é que tu estás a fazer? E ela, estou a fazer um glossário. E explicou porquê. Porque estavam a estudar a carta do Pero Vaz de Caminha. Porque isto aconteceu no dia 20 de janeiro de 2000. A primeira visita do Rubem. Ele disse, sim, e então, é que eu estou a fazer um glossário porque há palavras em latim deturpado. Latim deturpado. Quer que eu lhe explique o que é o latim? E a criança começou a explicar. Criança de 8 anos, 7 anos. Aí ele disse, mas porquê é que tu estás a fazer isso? Porque há meninas mais novas que eu que leem menos bem. E se forem ler sem um glossário, não vão entender nada. Aí o Rubem insiste. Mas então foi uma professora que te mandou? E ela olhou para ele e disse, não, sou eu que quero fazer para o ajudar. Olha aí este vínculo que essa criança tinha com todos os outros. Que percebia que aquilo que ela fazia era útil a toda a gente. O Rubem levantou-se, foi até à janela, tirou os óculos, enxugou as lágrimas. E foi quando eu me aproximei daquele homem e comecei a minha vinda para o Brasil, sem saber que eu viria. Outra história é do Nelson. O Nelson que tinha um amigo que pôs essa história num livro, em que estou eu e o Nelson como protagonistas. O Nelson era o filho mais velho de 8 irmãos, tinha 13 anos quando foi para a escola da Ponte, a mãe era prostituta e eles passavam fome. Quando ele veio de outra escola, nessa manhã, as mochilas ficaram sem as merendas. Foi uma limpeza geral. E ninguém viu. Mas sabia-se que foi o Nelson. E eu passei por ele e perguntei, Nelson, podemos conversar? Ele olhou para mim e disse, fui eu que roubei, fui eu que roubei, e vou continuar a roubar. Eu disse, não é roubo, Nelson,
foi um furto. Pois, lá, ele falava assim, sabe porquê? É que a minha mãe não tem dinheiro para nos comer. E os meus irmãos passam fome de rato. Mas eles hoje vão comer, que eu roubo tudo para lhes dar de comer. Bom, eu falei com a comunidade e essa família nunca mais passou fome. Mas havia outro tipo de fome. Passado umas, sei lá, 2, 3 meses, não me recordo, ele já estava bem diferente, porque ele era todo violência, tudo irritação, né? Quando chegou a ponto, revoltado. Ele não era violento, ele tinha sido violentado. Aí um dia chegou-me com a camiseta cheia de sangue. Eu disse, Nelson, o que te aconteceu? Olha, professor, foi esta noite, a minha irmãzinha mais pequena, ela tem 8 mesinhos, ela gritou toda a noite. E sabes como é? A minha mãe não tem dinheiro para pagar eletricidade. Então cortaram-nos a luz. E só de manhã é que a minha mãe foi ver o que se passava. E então, olha, professor, foram os ratos. Os ratos comeram uma orelha da minha irmã. E só lá, Sherazade. Viu? Está fechado, Anivando, o microfone. Olha lá, ele está voltando. Uau! Professor José Pacheco, olha lá, voltou. as semelhanças com As Mil e Uma Noites, não é? Exatamente. A Sherazade. A próxima vez que o senhor sair, o senhor vai voltar com aquela roupa de odalisca já. Tchan! O Jung dizia que havia sincronicidades. Eu penso que estas suspensões dão tempo para a pessoa entrar na história. E o desfecho é fácil. Quando eu lhe pergunto, porquê é que estás com a camiseta cheia de sangue? Olha, professor, foi os ratos que comeram uma orelha da minha irmã. Eu apanhei os bocadinhos cheios de sangue e fiquei cheio de sangue. A minha mãe foi com ela para o hospital e eu vim para a escola. Eu disse, como é que tu tens cabeça para vir para a escola? E ele disse, olha, professor, a minha vida lá em casa continua um inferno. Mas eu vou-te dizer porque é que eu venho para a escola. Eu disse, diz lá. Aí ele abraçou-me, encostou a cabeça à minha cabeça e disse, sabes, professor, a minha vida é um inferno. Mas quando eu venho para a escola, pelo caminho, eu sinto dentro de mim uma coisa que eu nem sei como explicar. Olha, acho que sei. Eu sinto cá dentro uma coisa que parece mesmo alegria. Parece mesmo alegria. Quem me passou essa história foi alguém que viu e ouviu. E passados 30 anos, me entrega essa escola no e-mail. Essa história. Uau. Porque as crianças são muito observadoras. E eu não me apercebi que ela viu. É uma mocinha, não é? Que tem agora 40 e tal também. É isto. Muitas histórias. Não sei o que é que vos interessa. Perguntas? Dan, tem uma pergunta para o professor. Uau! Tem assim. Professor, qual seria a influência de Paulo Freire na sua formação e nos projetos da Escola da Ponte? Quando a Ponte começou, teve por referência 3 grandes autores. Krishnamurti, Francisco de Assis e Paulo Freire. Uau! 3 santos. E fiz-me muito amigo das filhas de Paulo,
a Madalena, a Fátima, elas estiveram na ponta, pelo menos a Fátima esteve, com o Ladislau do Boro, companheiro. E tudo aquilo que ele escreveu, e sobretudo o livro Cartas a Cristina, que é de uma beleza, de uma simplicidade, de uma humildade que até dói. E nós devemos ao Paulo tudo aquilo que fazemos na ponte. Nós não inventamos nada. O que eu lamento é que o Brasil o maltrate. Porque não foi o Paulo Freire que precisou de Harvard. É Harvard que estuda Paulo Freire. E quando eu vejo o modo como maltratam a sua memória, sinto uma mágoa muito grande. Porque eu já me sinto brasileiro. E vou morrer nos braços da madre. Daqui ninguém me tira nem morto. É aqui que está a acontecer a nova educação do mundo. E o Paulo, juntamente com o Anísio, com o Darcy, com o Milton, com o Florestan, com a Anísio, com a Nilde, com essa gente toda. E mais o Agostinho. Agostinho da Silva foi um português que desobedeceu ao Salazar e a ditadura o castigou, destituído de funções e fazendo passar fome. Aí ele veio para o Brasil. O Agostinho tinha por lema 3 princípios. Qualquer governo deve inspirar-se em criança. Segundo princípio. O homem não foi feito para trabalhar, mas para criar. Terceiro princípio. A vida deve ser gratuita. Nunca teve CPF, nunca teve conta bancária. Olhai os livros do campo. Quando o Darcy Ribeiro lhe entregou um envelope com o primeiro salário da UNB, em 1960, ele estava junto com os candangos dentro daqueles barracos, barracões, né? E ele pegou no envelope e disse: o que é isto? E o Darcy disse: isso é o teu primeiro salário. Ele olhou para os candangos e perguntou: quem tem fome? Toda a gente levantou o braço. E ele entregou-lhes o envelope. Entregou o envelope e... Tcharam! Gente do céu! Entregou o envelope e dentro do envelope estava... Dentro do envelope, professor... Dentro do envelope estava... Tcharam! E agora, cada um não... pensa o que é que estava no envelope. O envelope estava aquilo que você quiser, né? Na Índia, onde eu estive a apresentar projetos brasileiros, no maior encontro de educação de 2019, alguém me contou esta história. Que uma pessoa ia passeando junto a um precipício, subitamente tropeçou e caiu no abismo. Só que se agarrou a uma raiz que estava ali. Só que a raiz foi cedendo. E de repente, em frente ao rosto dele, aparece um morango vermelho, carnudo. É isso. Então, não desligou. Mas podemos continuar. Ninguém pergunta, então o que aconteceu? O que aconteceu? Isto é um conto zen. Lógico. Então nós podemos dar à vida o desfecho que nós quisermos, desde que estejamos por dentro do espírito das histórias. Histórias são metáforas. Que maravilha. Por isso é que o meu amigo Armindo resolveu
passar das metáforas para uma confissão. Estão perguntando aqui, professor, o que aconteceu a Solange Assunção? Cada um deve o que quiser. Cada um escolhe o final, né? Escrevi um livro para a minha neta Alice. E a última história diz é a história do roxinol e da rosa. Não é? Mas não é inevitável que o pássaro morra para que a rosa se tinja de vermelho. Nós daremos o desfecho que quisermos. Eu ia contar uma história e já me esqueci qual é. Estou assim. Eu acho que já é o Alzheimer, mas é ótimo. Fica assim e tal. Português tem dificuldade, não é? Muita gente diz, eu vou contar uma história, uma anedota de português. Uma história, só pode ser uma, porque o resto é tudo verdade. Então, a anedota de português só há uma. Adiante. Bom, eu gosto de brincar com os portugueses, porque os portugueses são pessoas extraordinárias. O Agostinho da Silva, quando foi embora para Portugal, ele foi morrer em Portugal, ele deixou um escrito que diz o seguinte: Portugal desembarcou na África, Portugal desembarcou na Ásia. Se vós ouvis dizer arigato japonês é um obrigado. Na língua da Malásia há 300 palavras portuguesas. O ukulele do Havaí é o cavaquinho português adaptado. Cuidado. Portugal fez a primeira globalização no século XVI. Agora eu pergunto quem ficou lá, porque eles eram menos de 300 mil, no princípio do século. Muitos barcos iam ao fundo. Eles lutavam com os povos e morriam. Eles deixaram... Português é uma coisa que eu não consigo entender. Aliás, dizem que há duas espécies que a gente encontra em qualquer lugar do mundo. Português e barata. Então, eu acho que isso é uma realidade, porque português é aventura e é saudade. É saudade. Mas pronto, o Agostinho diz o seguinte: Portugal desembarcou na África, Portugal desembarcou na Ásia, Portugal desembarcou na América. Só falta Portugal desembarcar em Portugal. Eu acrescento que isso vai acontecer no século XXI. Uma nova educação do mundo que está a nascer no Sul. Uma educação que vai retomar com o Renascimento, sem escravatura, sem exploração do homem pelo homem. Isso está a surgir no Brasil. Eu espero vivenciá-lo. Eu tenho escrito, não sei se leem, umas cartinhas. Publiquei hoje a carta número 384. Se quiserem ler, vão à internet. O título é Histórias do Tempo da Velha Escola. Está no Instagram, está no Facebook, está lá nessas postas. Leiam. Histórias do tempo. É preciso. Histórias da do velha tempo escola. Na velha escola. Da velha escola, isso. Uma das escolas, uma das histórias, são histórias que aconteceram mesmo. Não é fruto da imaginação. Uma delas tem a ver com Paulo Freire. E já que me falaram dele, eu vou completar com uma história. Eu desembarquei em Guarulhos e tinha de ir para Congonhas. A hora de ponta, sexta-feira à tarde. Eu imaginava o que é que vai acontecer. Aí pedi um carro e trouxeram-me um carro com um negão enorme, motorista. Quando eu entrava num táxi, para gastar 2 horas dentro de São Paulo, eu dizia, então, corintiano? Não. Se a pessoa dissesse, sim, Corinthians, vai Corinthians e tal. Se eu dissesse, não, pode, Corinthians e tal, entrava na conversa, gente. Se era uma senhora, eu dizia, o tempo hoje está bom, tal, a gente começava a contar. Passar 2 horas sem dizer nada é muito chato. Só que aquele negão não me deixou falar.
Eu entrei e ele começou a falar. Sabe, eu vim do Nordeste. Eu sou o filho mais velho de uma grande família. Eu não pude ir além da segunda série. Fui trabalhar para os meus irmãos poderem comer. Em São Paulo, eu conheci uma senhora que também era analfabeta, como eu, e eu ajudei a aprender a ler, porque eu precisava de ler. Até que um dia ela já sabia ler e ela disse: olha, eu gostava de ser professora. E eu disse: então vou-te ajudar. Sabe porquê? Porque a minha mulher não gostava de ler. Então, ela matriculou-se, foi para o curso, trazia-me os livros, eu lia os livros, explicava-lhe, ela fazia a prova e teve um diploma. Lindo, não é? Então, eu disse: então. E eu falei: então. E ele olhou para mim e disse: o senhor não deve ser da educação. Eu não tinha aspecto de ser da educação. Mas olha, vou-lhe dizer, porque eu estudei Piaget, eu estudei Vygotsky, eu estudei Montessori. Eu olhava para aquele negão motorista que tinha estudado tudo aquilo e explicado à esposa para fazer a esposa. Quando chegamos perto de Congonhas, ainda não havia aquela passagem subterrânea. Era um semáforo. O semáforo estava fechado. E estavam umas crianças a jogar malabares. E diz ele: está a ver ali aquelas crianças? Elas deviam estar na escola, não é? Eu disse: é. E sabe uma coisa? Eu li os autores estrangeiros todos. Mas eu só compreendi este problema quando eu li um educador que você não deve conhecer, o Paulo Freire. E olha, quando eu li Paulo Freire e pensei nestas crianças, eu chorei. O homem, eu fiquei em silêncio. Fiquei em silêncio. Se um dia quiserem ver a peça de teatro chamada Para os Filhos dos Filhos dos Nossos Filhos, que é um dos meus livros, eu tenho vários livros transformados em teatro. E se quiserem ver, vós que sois atores, a peça de teatro acaba com um monólogo, que é esse negão a falar. Eu não consigo ver até o fim. Eu desmancho a chorar, que é muito impressionante. Então, se um dia estiver... Você está em São Paulo, é? É São Paulo? Ou não? Onde é que você está? Nós estamos em São Paulo. Ah, então. Essa companhia é do estado de São Paulo. Tem atores da Atibaia e tem atores de Ribeirão Preto. Eu talvez vos ponha em contato. Mandai-me um e-mail. Ponho-vos em contato com essa boa gente. E também posso pôr em contato com o meu amigo Laerte, que é ator também, o grande urso navegante que fez as peças do Corranhol. E fez também um dos meus livros. Portanto, eu gosto de juntar pessoas. Dizem que eu sou casamenteiro. E quando são pessoas das artes, mais depressa eu quero juntá-los. Porque eu penso que estão muito subaproveitados. Eu procuro que os... Subaproveitados. Cadê o professor? A gente agora já vai se despedir do professor. Deixa ele voltar aqui. Ah lá, está voltando. Pode falar, Daniel. Não, ele está voltando aqui, ó. Olha lá. Está divertido. Está divertido. Professor, acredite que nós já estamos aqui há mais de 1 hora. Ah, sim, eu tenho de descansar. Olha, podemos fazer o seguinte. Marcamos outro encontro. Espero que não haja alteração de horário. E eu estarei convosco. Professora Rosa Cleide,
Rosa Cleide mandou um WhatsApp para mim aqui falando assim, olha, o senhor mora no meio do mato, por isso que o sinal não é bom. Tá entregando, senhor. Estou mesmo no meio da Atlântica, na casa de uma amiga. Professor, mas é isso mesmo. Vamos marcar mais um encontro. Temos muitas histórias para contar, não é? Muitas histórias para compartilhar. Eu quero muito agradecer sua disponibilidade, nossa, essa troca maravilhosa. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim, eu tive 2 encontros que me emocionaram muito. Um foi quando o senhor aceitou o nosso convite, o outro foi com Rubem Alves. Rubem Alves, há muito tempo, nós queríamos montar uma história que falasse sobre as diferenças. Daí eu vi uma história do Rubem Alves que se chama A Árvore e a Aranha. Aí eu disse, a editora não dava o direito para a gente, demorando. Peguei o telefone e liguei para ele. Pedi se poderia montar, me apresentei, ele disse, claro. Eu disse, meu Deus. E nós montamos essa história dele. Hoje conversamos bastante com a Raquel, que é a filha dele. Então, tá vendo? São essas coisas que marcam a gente. Que bom que a Rosinha me deu o seu contato. Que bom que você aceitou estar aqui com a gente. Gratidão. O senhor tem 30 minutos para finalizar, professor. Não, eu tenho agora 3 segundos para finalizar. Eu vou descansar. Estou bem. Bom, ficamos combinados então. Marquei novo encontro. Eu trarei novas histórias, se vós quiserdes. E eu vos agradeço este bocadinho. Tá? E quando vier a São Paulo, nos procure. Nos procure quando vier a São Paulo. Mesmo. Será um prazer recebê-lo. Gente, muito obrigada. Professor, muito obrigada. Cuidado com a Covid. Cuidado com a Covid. Estamos aqui, estamos sem máscara porque estamos cada um num canto aqui. Professor, muito obrigado de novo, novamente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado a todos aqui pela presença e participação de todo mundo. Quem gostou dessa live, compartilha. Daqui a pouco ela estará no nosso canal do YouTube. Você pode ir lá, se inscreve no canal, dá um like na live, ativa o sininho. Na semana que vem, teremos aqui o autor Jonas Ribeiro, vai estar falando com a gente no dia 3. E no dia... Oi. Eu queria só dizer uma coisa, o que é interessante, falando nas histórias, o Jonas Ribeiro, que achava que podia mudar o mundo contando histórias. Então, ele fez um baú e foi contar histórias em escolas. Isso ele era um jovem, adolescente. E hoje ele tem vários baús cheios de boas histórias da experiência dele, né? Depois acabou se tornando escritor. E está super feliz nesse caminho. Então, esse que vai compartilhar com a gente na semana que vem. Professor, fica o trato de mais um encontro que vai ser maravilhoso. Vamos conversar depois para ver a sua agenda e vamos marcar. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, gratidão, professor. Senhor, aguarde só um segundinho que a gente fala com o senhor depois. Só um segundinho. Um beijo, pessoal. Boa noite.